Eu saí de 0 de matemática, 0 de física e 0 de redação no primeiro FUVEST. 0? 0. Eu zerei. Eu não estava pronto para fazer uma prova. São coisas que às vezes o sujeito compra curso, como passar? Cara, é simples, é isso. É esse 1 minuto e meio que você precisa saber. Eu saí de 0 de matemática, 0 de física e 0 de redação no primeiro FUVEST. 0? 0. Eu zerei. Eu não estava pronto para fazer uma prova. Uma coisa, Igor, é você saber matemática. Outra coisa é você fazer uma prova de matemática. Outra coisa é você prestar um concurso onde matemática é solicitado. É isso que as pessoas precisam entender quando elas têm um desafio de uma prova pela frente. Elas estão num concurso. Não interessa quanto você sabe. Interessa quanto você consegue efetivamente utilizar aquilo naquele momento. E aí eu fui... É muito interessante e muito verdade, cara. Porque quando eu fui fazer o ensino médio, meu pai e minha mãe encheram meu saco que queria que eu fizesse escola técnica. Aí eu fiz prova lá no Rio pra FAETEC, acho que até mudou de nome, que era as escolas técnicas do estado. Qual a profissão dos seus pais? Cara, nenhuma. Meu pai ele trabalhou um tempo fazendo silkscreen, imprimindo camisa. Mas eles tinham uma visão muito interessante. Eles queriam que muito eu fosse, interessante. Que na cabeça deles eu teria seria empregado mais fácil. Mas eu vou te contar como termina essa história. E aí eu fiz a prova, fiz pra FAETEC, fiz pro Cefet, que era a federal. Cefet. Não passei pro Cefet, fui pra FAETEC. Passei pra FAETEC, no estadual. Aí, só que eles falaram assim, putz, cara, tu tinha que fazer a federal. Aí eu fiz a prova de novo, e aí passei. E o interessante é que na minha primeira experiência eu percebi que eu precisava saber fazer aquela prova. Exatamente. Eu tinha que saber, não era mais importante eu preciso saber fazer essa prova. Aí eu comecei a pegar umas provas passadas, entender como era a prova para poder fazer a prova. Isso a gente é muito parecido. Porque também uma das coisas que eu fiz... E eu passei pro Cefet depois. Exatamente. Você fez Cefet? Só pra terminar, então, eu fiz o Cefet, era técnico de eletrotécnica mais o ensino médio. E quando eu descobri que a eletrotécnica não tinha nada a ver comigo, especialmente porque tinha muita matemática, eu saí fora. Meu pai o problema é o seguinte, o que os teus pais te disseram, eu diria hoje para qualquer jovem, pensando na qualidade no mínimo frágil do nosso ensino médio, os teus pais te deram a melhor oportunidade possível de você fazer um ensino técnico que é um bom ensino. E muito melhor do que aquele ensino tradicional do colegial aí, ou do ensino médio, que é uma catástrofe no Brasil. Não é? E eles te deram um caminho correto, independente do que você fosse fazer depois. Meu pai e minha mãe ficaram putos. Independente do que você fosse fazer depois. Não, eu passei uma das coisas que me ajudou a passar na faculdade foi entender que era um concurso. E aí eu peguei os 10 anos de FUVEST pregresso e respondi prova por prova. Cada final de semana eu fazia uma prova. Então durante 10 semanas, né, eu fui fazendo isso. E isso me mostrou uma coisa muito importante, que a forma das pessoas perguntarem sobre conhecimento era finita. Resultado, qual foi? Na época, como é que era a FUVEST? A gente tinha 20 perguntas de cada matéria, exceto português e inglês. Se não me engano, português eram 26 perguntas e inglês eram 14. Né? E eu tinha zerado matemática e física, eu fiz 17 de 20 em física e fiz 19 de 20 em matemática. Pô, saí de 0 para 9,5, 0 para 8,5. Cara, assim, quando você sai de 0, 1 é mais que nada, né? Agora, aí já é um aumento infinito, né? E isso pra mim foi importante, porque... O físico, E aí você entende das coisas que você precisa providenciar para sua vida. Tem coisas que você precisa saber porque você precisa saber. Tem coisas que você precisa saber resolver. E tem coisas que você precisa conhecer para conseguir conhecer outras coisas. O saber é uma coisa que, na minha vida, né, ela tem muita interferência das influências que eu sofri dos meus pais, porque, além de ver ele sempre trabalhando, meu pai era um homem que sentava numa cadeira, ficava 16 horas sentado resolvendo matemática. E você fala das conversas. E o dia que ele sentou para mim e falou assim, tem uma física que é uma física sem matemática. Eu falei, oi?
Se você acha que física com matemática é difícil, você precisa ver física sem matemática. A coisa aí é hardcore. Aí, meu amigo, a coisa fica complicada. E o que a gente precisa, sei lá, para quem vai fazer vestibular, né? Você precisa entender isso rápido, né? Ali não é a disputa de quem sabe mais. Ali é a disputa de quem sabe resolver a prova. Verdade. E você só vai saber resolver essa prova se você conhecer a maneira finita que as pessoas têm de perguntar o assunto. Chega uma hora que, Igor, o máximo que o cara pode fazer é fazer a pergunta começando do contrário. Ou vai ter uma hora que ele vai ter que perguntar a pergunta com a língua do P, porque não tem como perguntar mais a mesma coisa. É só a mesma coisa. E eu vejo que as pessoas que elas demoram muito para passar nos exames, não é porque elas não são incapazes, não é porque elas não são inteligentes, é porque elas ainda não sacaram que, primeiro, elas estão num concurso. E segundo, elas não interessa o que elas acumulem de saber, elas têm que saber como elas têm que resolver. Isso são coisas diferentes. Alguém que saiba muito, ela até consegue resolver alguns problemas, mas alguém condicionado vai fazer esses problemas muito mais rápido. E qual o problema da prova do vestibular? Ao meu ver, de quem passou para vestibular, eu passei no vestibular, eu passei na prova da residência, eu passei no exame de especialidade, né? A minha vida foi fazer prova uma atrás da outra, foi prestar concurso um atrás do outro. Que quando você tem uma prova dessa na sua frente, o teu inimigo não é o seu não saber, é o tempo. Se a gente tivesse tempo suficiente, se você pegasse a prova, por exemplo, e colocasse ela, em vez de 4 horas, colocasse 8, as notas de todos os alunos aumentariam. Porque o sujeito, ele teria, o que ele vai fazer com o tempo livre? Ele vai rever o que ele está fazendo. Que foi uma das coisas que meu pai me ensinou. Terminou a prova antes? Reveja. E eu fiz uma escala daquilo que era, aquilo que eu assinava, aquilo que eu sabia com certeza e aquilo que eu tinha dúvida. E o que melhorou dramaticamente de um ano para outro? Como eu tinha feito todas as provas, eu resolvi a prova muito mais rápido. Eu tinha 4 horas, eu resolvi em 2 horas, 1h50. E quando eu terminava em 1h50, o que eu fazia? Eu revia todas as questões que eu tinha dúvida. E assim, né, isso são coisas que às vezes o sujeito compra curso, como passar? Cara, é simples, é isso, é esse 1 minuto e meio que você precisa saber.